Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Aeris, referente ao terceiro trimestre de 2024. Estão presentes conosco hoje os senhores Alexandre Negrão, CEO da companhia, e José Azevedo, diretor administrativo, financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que durante a apresentação da Aeris, todos os participantes estarão apenas assistindo os resultados. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, podem enviar uma mensagem no chat localizado ao lado direito da tela. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que possíveis declarações feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Aeris. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais ou da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a números que diferem materialmente dos aqui apresentados. Bom, para iniciarmos, vamos falar no slide 3 da apresentação da nossa agenda do dia. Iniciaremos com destaques do 3T24 e desempenho operacional. Depois entraremos nos resultados do trimestre, seguido do Q&A. E para fechar, as considerações finais. Agora gostaria de passar a palavra ao Alexandre Negrão para a apresentação de resultados. Por favor, pode prosseguir. Obrigada, Laís. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um call de resultado. Eu já vou pular aqui para o slide dos destaques do terceiro TRI, né, no slide 4, onde a gente cita o destaque da nossa área de serviços, que a gente já vem mencionando ao longo do ano. Também o ramp-up de duas novas linhas que começaram aí em julho, mais especificamente, julho para agosto, e a retomada das exportações que nesse TRI foram ainda baixas, mas com expectativa de crescimento. Então, falando de serviço, né, eu acho que o ponto principal é que, né, a composição do serviço representou aí, a receita de serviço representou 15% do total da receita da empresa. Apesar, obviamente, de ter tido uma queda na receita da empresa, então isso conta também, mas o principal ponto é que nos últimos 5 anos a gente tem visto um crescimento elevado, né, nessa área de serviço, que depois o Azevedo vai falar um pouco mais. Então, independente do percentual da receita da empresa, o importante é o crescimento contínuo que nós temos, contínuo e sólido, né, que a gente está tendo na nossa área de serviço. Sobre o ramp-up, né, nós estamos fazendo um ramp-up da linha da Vestas, da V163, que nós havíamos anunciado esse contrato no final do ano passado. Está caminhando muito bem, acima das nossas expectativas. Ramp-up é sempre uma fase complicada de margens operacionais, de capital de giro, etc. É sempre um momento que a empresa sofre mais financeiramente e economicamente, mas nós estamos performando acima daquilo que a gente espera internamente, e isso está sendo uma grata surpresa e, obviamente, um trabalho duro interno de muita preparação para esses ramp-ups. E a retomada da exportação, também a gente vem falando disso ao longo do ano. O ponto principal é que nós estamos acreditando que o mercado externo vai continuar a guiar a empresa nos próximos anos, e depois de um ano e meio aí, um ano e meio, a gente só de venda para mercado interno, a gente está retomando as exportações. Pulando para o próximo slide, no slide 5, então a gente teve
nós estamos com uma entrega LTM de 2,2 GB no ano, e um backlog de 10,8 GB, sendo um consumo aí de cerca de 500 MB de um TRI para o outro. Pulando para o próximo slide, o mix de máquina mudou um pouco ao longo do terceiro TRI, com uma potência média aí de 4,9 MB de potência média. Em relação ao slide 7, então, nenhum grande comentário do que além do que vocês sabem, somente mesmo nas duas linhas cinzas, que é o começo das duas novas linhas de produção, que são as linhas não maduras, que a gente espera que fique madura no começo do segundo TRI do ano que vem. A expectativa da estabilização dessas linhas. Pulando para o slide 8, eu passo a palavra para o nosso CFO, José Azevedo. Obrigado, Alexandre. Começando com o slide 8, onde fazemos um resumo dos principais números e explicando os mesmos em mais detalhe nos slides seguintes. No terceiro trimestre de 24, tivemos uma receita de 367,4 milhões, um EBITDA de 27,4 milhões, com uma margem de 7,5%. Os investimentos foram de 29,4 milhões, conforme previsto, e o resultado líquido foi de 56,7 milhões negativos, basicamente impactado pelas despesas financeiras. No próximo slide, mostramos uma receita menor em 13% no trimestre, consequência do descomissionamento de duas linhas, conforme comentado no último trimestre, e também impactado pelo ramp-up de duas linhas novas, assim como a postergação de alguns pedidos existentes. Olhando por segmento, vale destacar a volta da produção para exportação, que, apesar do baixo volume, é um sinal de retomada, o que nos traz boas perspectivas futuras. Não podemos deixar de comentar também o desempenho da nossa filial de serviços, que é um segmento que vem crescendo bem desde 2019 e, para dar uma ideia, com um CAGR de 47%, permitindo-nos diversificar a nossa receita. Passando para o slide 10, tivemos um EBITDA de 27,4 milhões, com uma margem de 7,5%, como comentei antes. Comparando com o TRI passado, temos uma diferença relevante, mas vale ressaltar que no segundo trimestre tivemos alguns one-offs, como por exemplo o ramp-up fee das novas linhas. Além do mais, neste trimestre demos início à produção de duas linhas novas e continuamos com um processo de right-sizing da companhia. Ambos nos levam a incorrer em alguns custos extras, até ter tudo conforme desejado. Falando um pouco de investimentos no slide 12, investimos nesse TRI 29,4 milhões, que praticamente um terço desse valor é referente ao ramp-up das duas linhas novas. O restante é a manutenção do existente. Passando para o slide 13, onde mostramos a evolução dos estoques, tivemos uma redução de 45,5 milhões em matéria-prima e de 3,2 milhões em produto em elaboração e acabado. Continuamos firmes na readequação do nosso capital de giro à realidade atual da empresa e, obviamente, sempre com foco no caixa. Para finalizar, no slide 14, segue o resumo da nossa estrutura de capital. Fechamos o período com um caixa de 881 milhões, que é suficiente para cobrir as obrigações de curto prazo. Em termos de alavancagem, terminamos o terceiro trimestre com 3,2, duas vezes dívida líquida EBITDA. Chegamos ao final da apresentação e abrimos a sessão para perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, enviem no chat localizado do lado direito da tela.
Caso queira ingressar na teleconferência para fazer uma pergunta por áudio, por favor, entrar no link que enviaremos via chat. A nossa primeira pergunta vem do Arthur. Considerando que a Aeris destaca consistentemente seu crescimento contínuo, mas com a receita e a previsão de novos contratos em declínio, não seria um momento oportuno para considerar uma diversificação estratégica além dos setores de paz, serviços e hidrogênio verde? Bom dia, Arthur. Obrigado pela pergunta. Sim, a gente tem, né, analisado outros setores, estamos estudando, sim, novos produtos para inserir no mercado, assim como diversificação na própria service. Hoje a gente tem dentro da Aeris, desde o começo, nós temos a Aeris Tooling, que faz ferramentais específicos para clientes e para a própria fábrica. A gente também está reestruturando essa área para que a gente possa ter um potencial de venda maior. Ela é uma área ainda bem pequena dentro da empresa, mas que a gente acredita que pode ser uma área de um crescimento também expressivo. Com certeza, o crescimento maior vai vir, o potencial de crescimento maior nos próximos 2, 3 anos, ela vem da área de serviço. Por mais que a gente inicie um novo produto ou um novo negócio, né, obviamente leva uma curva de maturação. Então, o nosso foco ele tem que ser na área de serviço, enquanto a gente passa por um momento mais difícil no mercado de venda de paz. Então, por isso que a gente tem estruturado tanto o modelo do nosso negócio de serviço, quais serviços que a gente oferece, quais tipos de serviços, a gente está aumentando o leque de serviço oferecido, nós estamos estruturando essa área de forma mais consistente, nós estamos aumentando a capilarização de mercado. Hoje nós estamos tendo cotações de mercado, não só para o Brasil e Estados Unidos, mas como também Argentina, México, Chile, Colômbia, Guatemala. A gente espera que a gente tenha uma fonte de renda dolarizada mais forte, a gente espera que a gente tenha uma fonte de receita, de novo, mais capilarizada em outros países, assim como diferentes produtos. Então, por mais que a gente tem, sim, coisas no nosso pipeline que a gente deve lançar nos próximos 5 anos, a gente tem novos produtos que a gente vai fazer nos próximos 5 anos, mas nos próximos 2 anos a fonte de receita que de fato vai ser expressiva, na nossa opinião, vai ser a parte de serviço do formato que a gente está se estruturando. A próxima pergunta vem do Ramon. Bom dia, Aeris. Parabéns pela resiliência e resultados. Gostaria de entender como essa visão de vocês para o avanço de energia renováveis nos Estados Unidos, dado a atual eleição do Trump. Bom dia, Ramon. Obrigado pela pergunta. Bom, sobre a eleição do Trump, a gente vê particularmente com bons olhos. Primeiro porque consolida, na nossa opinião, um fechamento maior de fronteiras aí com a China, né? Com certeza a gente deve ver mais barreiras tarifárias em relação a produto chinês, e a gente sabe que produto chinês é um competidor quando a gente fala
de exportação. Então, o primeiro ponto positivo é esse. O segundo ponto positivo é que a gente acredita que deve ter uma queda na curva de juros mais acelerada e um crescimento da economia mais acelerado com o Trump no poder, o que também alimenta a necessidade de mais energia eólica. E o terceiro ponto, que a gente também acredita que é positivo, é que, apesar dele não ser a favor de eólica, né, declaradamente, os programas colocados pelo Biden, eles são programas que, para você desmontar, você precisa do Congresso. E esses programas são programas que afetam positivamente muito estados republicanos, o Texas, por exemplo. Então, eu acredito que uma mudança na regra, né, de eólica faria com que, nas regras dos benefícios do IRA, faria com que o próprio Estado republicano seria afetado. Então, a gente acredita que, além de ele precisar do Congresso para fazer isso, além de não ser uma tarefa fácil, ele prejudicaria os próprios estados. Então, existe ainda um quarto ponto positivo, que se ele, no futuro próximo, diminuir os incentivos, né, de alguma forma, o que a gente vai ver é o que a gente viu em 2018 e 2019, que vai ser uma corrida acelerada para aumentar a instalação e pegar os benefícios. Então, com certeza, a vitória do Trump vai trazer uma demanda acelerada para os Estados Unidos nos próximos anos. Aquilo que talvez a gente fosse ver um crescimento maior em 27, 28, talvez a gente veja em 25, 26 de uma forma mais acelerada. Resumidamente, apesar dele ser contra, novamente, a política de benefício para a eólica, a gente acredita que foi positiva a vitória do Trump para o setor. Próxima pergunta vem do Fernando da Galápagos Capital. Gostaria de discutir um pouco sobre a margem EBITDA da companhia, a alta variação da margem neste TRI versus o 2T. É explicado somente pelo ramp-up das fábricas ou também é explicado pelo aumento de PAS de 4,5 gigas no mix da empresa? Oi, Fernando, bom dia, tudo bem? Bom, deixa eu te explicar. Basicamente, a diferença, eu dei como exemplo o ramp-up, mas tem o ramp-up, tem o fim de um contrato de um cliente, tá? Então tem um FII pago reconhecido extra, tá? Tem a questão do mix, sim, tá? Porque a gente está descomissionando duas linhas e está começando duas linhas novas, tá? Então isso é um ponto. E no próprio terceiro TRI tem a questão da demanda, não é? Que ela está um pouco menor, tá? E isso tudo é o que impacta a conjuntura e a diferença nas margens, tá? Basicamente é isso, tá? Próxima pergunta vem da Maria, do BTG Pactual. Como a empresa planeja se beneficiar do crescente mercado de energia eólica internacionalmente, por exemplo, nos Estados Unidos? É necessário ter capacidade local no país ou é possível abastecer esse mercado por meio de exportação
Além disso, poderia comentar sobre a entrada de chineses nesse mercado? Bom dia, Maria. Bom, como eu respondi agora há pouco, né, nós continuamos otimistas com o mercado americano e acho que talvez a gente veja até uma aceleração dos projetos. Você não precisa, não é necessário. O benefício do IDA ele é um pouco complexo e ele tem várias fases. Né? Você tem benefício para o dono do parque, você tem benefício para o fabricante do aerogerador, como você tem benefício para o fabricante dos componentes, no caso nosso da PA. Então, conforme, mesmo a gente não produzindo a PA nos Estados Unidos, o nosso cliente, né, que é o fabricante de aerogerador, e o cliente do nosso cliente, o dono do parque, ele consegue ganhar o benefício mesmo a gente mandando as PAs do Brasil. Então, isso é muito importante, porque não é que a nossa PA precisa ser necessariamente americana para que o nosso cliente tenha esse benefício. Então, isso faz com que a gente consiga, de fato, sim, continuar sendo competitivos exportando o Brasil. E como hoje nós temos, né, sobra de capacidade aqui dentro da Aeris, faz todo sentido que a gente pense em exportação antes de pensar em montar uma fábrica nos Estados Unidos. Então, é possível, sim, a gente está apostando no mercado americano, assim como a gente está olhando o mercado Latam, né, o mercado, principalmente aqui América do Sul, e que a gente acredita que pode ser também dois motores de exportação para os próximos anos. Próxima pergunta vem do Ricardo, da Tagus Investimentos. Alguma evolução dos projetos offshore no Brasil? Continua tudo parado aguardando a regulamentação? Bom dia, Ricardo. A gente ainda não tem grandes novidades do mercado offshore. Acredito que em breve deveremos ter a regulamentação feita, né? A gente teve nos últimos meses a regulamentação da regra do hidrogênio verde. Acredito que o PL do offshore também deva sair em breve, talvez no começo do ano que vem, para ser mais exato. Mas, novamente, são projetos de longo prazo, mas quando a gente fala, poxa, projeto ali em 2030, 31, né, para ser comissionado, você está falando de produção que deve começar por volta de 27, 28, porque, né, o offshore ele é um produto mais complexo. Quando você fala 27, 28, você tem que puxar o contrato ali para 25, 26. São contratos também mais complexos. Então, a hora que você faz a conta de trás para frente, significa que, bem provável, no segundo semestre do ano que vem ou no começo de 26, a gente deve começar a ter alguns movimentos internos junto com clientes para começar a abastecer esse mercado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alexandre para as considerações finais. Bom, pessoal, novamente, obrigado pela presença. Acho que a mensagem nossa é que nós continuamos ajustando essa estrutura de capital para o novo tamanho da companhia. Né? 2024 tem sido um ano desafiador, mas eu acho que as nossas margens operacionais e todo o trabalho interno que tem sido feito, nós estamos performando muito bem acima daquilo que a gente esperava internamente. Então, eu queria, primeiramente, parabenizar aqui todos os nossos funcionários pelo exaustivo trabalho de reajuste da companhia e reajuste da nossa estrutura
para que a gente siga navegando aí no momento que a gente acredita que o mercado está passando por esse ato, mas que a gente segue confiante não só com o mercado externo, mas também com o mercado interno, né? Um ponto que a gente não comentou aqui, mas eu queria falar, nesse último trimestre a gente viu a retomada do crescimento do PLD, né? Lembrando que o PLD ele ficou praticamente parado por 1 ano e meio, né? No piso dele por 1 ano e meio. Isso inviabilizou novos projetos, né? Um juros elevado e um PLD muito baixo fez com que nenhum projeto nem sequer entrasse em vigor. E agora a gente já viu nesse terceiro trimestre, né, com o calor elevado e a falta de chuva que nós tivemos no Brasil, o PLD se movimentando e tendo uma volatilidade já bem acima do que tinha tido nos últimos meses. Além disso, a gente tem visto, né, o governo sensibilizado com a situação do setor e se movimentando também para que consiga ter que a gente consiga ter uma nova onda de demanda no Brasil, como tivemos ali em 2021, 2022, né, com novos projetos sendo desenvolvidos e etc. Né? Lembrando que nós estamos há 1 ano e meio sem nenhum projeto vendido no Brasil, né, sem nenhum projeto entre OEM, né, fabricante de aerogerador e dono de parque. Então, eu acredito que com o empenho do governo, junto com essa questão do PLD que vem subindo, né, vem demonstrando uma força de subida, a gente deve ter novos projetos, a gente deve ver novos projetos sendo negociados nos próximos trimestres, bem provável no final desse ano, e no começo do ano que vem. Então, a gente tem ressaltado muito nos últimos calls aqui a questão do mercado externo, mas a gente não pode esquecer que o mercado interno também vai ser um motor de crescimento. Talvez não tão forte quanto foi, nos anos de 21, 22, mas com certeza muito melhor do que está sendo agora. Então, a gente segue confiante de que novos projetos vão entrar para a Aeris no ano que vem, além, né, que vão ter a curva de ramp-up e gerar essa estabilização no futuro. Então é isso. Muito obrigado novamente pela confiança e pela atenção. Desejo um ótimo dia a todos. Obrigado. Obrigado, Alexandre. A teleconferência da Aeris está encerrada. Agradecemos a participação de todos.